Pessoas aí em muitos municípios estão aí a comemorar antecipadamente a possibilidade de reabertura de tudo a partir da próxima segunda-feira. Reabertura do comércio, de bares, né? Clubes, né? É o que se anuncia aí na capital, em Araguaína, né? Paraíso, né? Então tem uma série de municípios aí que está seguindo essa inércia de flexibilização da Covid-19. Ora, o Estado ontem ultrapassou a marca dos 5 mil casos, 5.182 para ser mais exato. Deve chegar amanhã, domingo, com 6 mil casos. É um número preocupante. Ontem foram registrados, na verdade os dados são de ontem, 301 casos, ou seja, vem subindo o número de casos a cada dia. E os governantes, aí, o poder público, sugerindo aí que pode abrir a partir da semana que vem, pode flexibilizar a partir da semana que vem. Então, a Covid em subida e o poder público querendo reabrir, ou seja, minimizar o distanciamento social. É preocupante essa situação. O estado do Tocantins, na verdade, e muitos municípios também, estão aí tentando copiar o que ocorre em outras cidades como São Paulo. Só que lá, apesar do espantoso número de casos e de mortes, parece que está chegando ao achatamento da curva. No Tocantins, as pessoas que estão indo para as ruas, beber cerveja, juntar gente aí, mesmo antes da determinação, para mim somos malucos, né? E deveriam estar nos auspícios aí da vida. Num grau maior, né? Eles estão contribuindo para que as pessoas, mais pessoas fiquem contaminadas e aqueles mais fragilizados, né? Mais próximos do óbito, que qualquer família está aí, não está sujeita a essa questão, ou seja, mesmo que os velhinhos aí fiquem em casa, né? Os novos, os jovens vão para as ruas, assumem a condição de poder ser contaminados. Quando voltam para casa, vão contaminar aqueles que estão lá em casa, na casa, cumprindo aí o distanciamento social. Então, essa é a lógica da contaminação. Em Palmas, a situação de contaminação já é uma contaminação comunitária. No estado do Tocantins também, em larga medida, já tem municípios aí que estão em uma gravidade espantosa. O número de casos de óbito espantoso, especialmente ali na região do norte do estado e extremo norte, ali, nas proximidades ali de Araguaína, que é a pior situação do estado, né, proporcionalmente. São os malucos, né? Eu conheci muitos malucos na vida. Eu gostaria de lembrar aqui de uns malucos que tive a oportunidade de conhecer, de conviver. Os malucos do bem, né? Na minha infância em Porto Nacional, eu convivi com pelo menos 3 malucos, né? O primeiro deles, Pedro Doido. Pedro Doido, ele não fazia bicos, né? Era um negro, fazia bicos. E ele ganhava um dinheirinho a mais, passeando ali nos botecos de Porto Nacional, no bar do Chiruge, no bar de sinuca do Melo, e divertia as pessoas. Como? Ele quebrava o coco na cabeça. A pessoa dava um coco para ele, ele quebrava o coco na cabeça, ou seja, e assim ele ganhava alguns tostões, né? Pedro Doido. Uma pessoa simpaticíssima e que não fazia mal a ninguém, a não ser a si mesmo, porque evidentemente que quebrar coco na cabeça atinge alguma coisa aí no cérebro, na cabeça, né? Então, mas era do bem, porque ele prejudicava apenas a ele, né? E as pessoas gostavam de ver ele quebrar coco na cabeça. Então, era o Pedro Doido, né?
Pedro Doido fez parte da minha infância, né? E de muita gente aí, as pessoas de Porto Nacional, os meus contemporâneos e os mais antigos também, né? Conviveram com Pedro Doido, né? Um cidadão magro, um negro, né? E que não fazia mal a ninguém, além dele próprio ao quebrar coco com a cabeça, né? Para ganhar alguns trocados. Não roubava. Outro doido que fez parte da minha infância foi o Edson. O Edson doido. Quem não se lembra do Edson doido aí em Porto Nacional, né? O Edson, ele andava nas ruas da cidade discursando, meio-dia, sol a pino, qualquer hora do dia. A retórica, o discurso dele era contra a roubalheira. Muita gente, segundo ele, roubava naquela época. Era a época da ditadura. Muita gente roubava recursos públicos, muita gente falava mal de muita gente, então a política era uma política pequena, né? Então, ali o PSD e a UDN, então aquela coisa toda. E o Edson doido, ele ficou a vida inteira ali pelas ruas de Porto Nacional, caminhando nas ruas de Porto Nacional ali, ia e voltava na Rua Grande, no mercado, próximo da igreja, na Rua do Cabaçaco, Rua Getúlio Vargas, ali caminhando e discussando em voz alta, para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. Dizia muitas verdades. Mas as pessoas o chamavam de Pedro Doido, porque, afinal, a pessoa sair discursando no sol quente, sem olhar para ninguém, expondo verdades, só podia ser um doido. E ele efetivamente era considerado doido. O Edson Doido, ele era irmão daquele grande escritor também portuense, Eli Brasiliense, né? Que escreveu muitos livros aí famosos, né? Sobre o Pium, né? O tropeiro que era considerado o tropeiro que falava francês, que morreu em Goiânia, Eli Brasiliense. Então é um escritor de Porto Nacional, que escreveu livros premiados aí. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no início da década de 80, lá em Goiânia, né, na casinha dele ali, próximo da Assembleia Legislativa de Goiás. Tive essa honra de entrevistá-lo, um velhinho muito simpático, e que eu não conhecia em Porto, porque ele saiu de Porto, eu ainda nem tinha nascido. Mas o irmão dele, o Edson Doido, fez parte da minha infância, né? O Edson Doido morava ali na casa que morou ali Brasiliense, ali em Porto Nacional. Era uma casa de adobo ali, em frente à Catedral Nossa Senhora das Mercês, ali em frente ao Coreto, e de fundo para o Rio Tocantins. Essa casa foi demolida ali, hoje é uma praça. O patrimônio histórico não cuidou disso. Então, a casa em que morou é ali Brasiliense. Então, eu cheguei a entrar naquela casa algumas vezes, né? Uma casa lúgubre, né? Escura, né? Você entrava assim, e aí o quintal era uma ladeira que dava ali para a escadinha ali, que a escadinha era um ponto do Rio Tocantins, talvez o mais profundo ali nas proximidades, tinha um grande lajedo, né? Então esse quintal dava para ali, era um quintal cheio de monturo, e pés de mamona e canteiros. E a casa tinha quase praticamente dois, você entrava na casa e descia um degrau para chegar na sala, porque a casa acompanhava o terreno, né? O desnível do terreno ali. Morou ali Brasiliense, ali morava o Edson Doido, né? Morreu, coitado, né? Assim, sem ter o reconhecimento que ele merecia, tanto como gente, como personagem ali da cidade de Porto Nacional. O Edson Doido. Era um doido do bem, ele expunha verdades ali nas ruas de Porto Nacional, não fazia mal a ninguém, somente a ele, né? Porque ali ao conversar, gritar ali, discursar nas ruas, né, criticando os políticos ladrões, né, ele chamava a atenção das pessoas, né, e as pessoas, os políticos que ele considerava ladrões, evidentemente o tratavam com desdém e não ajudavam, porque ele não sei como ele vivia, ele vivia doações, porque o Edson Doido era doido, não trabalhava e ficava o dia inteiro pelas ruas de Porto Nacional. Era um doido do bem em Porto Nacional.
Outro doido do bem de Porto Nacional, que eu conheci e que morava na minha rua, era o senhor Zé Altair. Zé Altair era um negro, alto, educado, né? Falava inglês, francês, professor. O Zé Altair, ele ficou doido porque, segundo contam as pessoas, ele apaixonou-se por uma aluna. E aí ele viveu um dilema nessa paixão pela aluna, porque ele era um homem muito ético e não podia ficar com essa aluna. Afinal, era aluna, ele era professor. Então, ele tinha essa ética. E aí, ele, para esquecer essa aluna, ele passou a decorar a Bíblia e o dicionário. O Zé Altair conseguiu decorar a Bíblia e o dicionário, mas ficou doido. O Zé Altair, ele andava pelas ruas com um guarda-chuva, eu me lembro muito bem da imagem dele andando com um guarda-chuva no braço, né? E sempre um livro na mão. Ali passava na porta da minha casa, cumprimentava meu pai e eu criança. E aí eu fiquei sabendo da história, por que o Zé Altair era daquilo. Então o Zé Altair ficou doido. Mas também não fazia mal a ninguém. Não se viu o Zé Altair agredir ninguém, não se viu o Zé Altair roubar ninguém. Era um doido do bem. Então, eu estou falando para você de 3 doidos que fizeram parte da minha vida. Na verdade, nas suas doideiras, né, eles tinham muita lucidez. Né? Os 3, tanto o Pedro Doido, como o Edson Doido, quanto o professor Zé Altair. Diferente dos doidos que hoje estão aí querendo de volta a ditadura, querendo de volta o fascismo, querendo de volta o fim das liberdades individuais, o fim do Estado Democrático de Direito e o aumento da pandemia, que já matou no Brasil mais pessoas que a peste negra. Né? No Brasil, já ultrapassamos 35 mil mortos. E o presidente da República está preocupado com a sua reeleição e em sonegar informações agora para a população, como se quebrasse o termômetro, a febre passasse. Então, são doidos que fazem mal não só a si próprios, mas a toda a população. Coisa que os doidos da minha infância, na sua lucidez, não o faziam. Nesse dia, ao lembrar de Pedro Doido, de Edson Doido e de Zé Altair, eu queria ressaltar o quão importante é a liberdade e quão é importante a lucidez, inclusive a lucidez desses 3 doidos da minha infância. Um bom dia para você.